Doutor Nelson Calandra, que conversa conosco aqui no RB Especial de hoje, é ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e ex-presidente da Associação também dos Magistrados do Estado de São Paulo. Desembargador aposentado, Tribunal de Justiça. É importante saber como é que o senhor enxergou esse acontecimento do dia 8 de janeiro. Bom, eu vou dizer da minha experiência, porque eu, como presidente da Associação Nacional, morei em Brasília e atuei muito tempo lá. Então, na minha experiência, sempre que havia qualquer manifestação, a esplanada era fechada, não passava ninguém. Eu, como juiz, normalmente... Sempre houve essa preocupação? Sempre houve, isso é rotina, não é... Afinal de contas, é o poder, do país que está ali Irmão, ninguém inventou, isso é prática corrente. Em qualquer país do mundo, isso existe. Na Casa Branca, a Avenida Pensilvânia... Tem os perímetros, né? E eu, como desembargador, tinha meu motorista, o carro identificado com a placa da Associação dos Magistrados, né? Para entrar no Supremo, eu tinha que passar por revista, controle de metais, etc. e tal. E para passar da barreira para entrar na esplanada, eu tinha que me identificar, o motorista é identificado só depois é que eu teria acesso até onde estava o Supremo. Então, não é porque é férias, não é porque é um período que não tem ninguém lá, normalmente, né? Os plantões são feitos à distância, que se vai relaxar se existe um aviso. Houve um aviso da ABIN e de várias agências de inteligência para o governo já empossado de que havia essa possibilidade. Então, teria que haver, era pura e simplesmente, não é nenhuma mágica, bloquear. Mas isso, de certa forma, parece que estava até previsto, não é? Mas esse bloqueio não foi feito, aí culparam o secretário de Segurança do Distrito Federal, porque ele que teria que fazer, porque está preso, está preso. Mas, escuta, se a pessoa depois de 4 anos tira férias, é um funcionário público federal, não é? Como é que nós vamos mandar prender a pessoa porque não tomou as providências cautelares? Se você não está no cargo, você não tem a autoridade do cargo. Houve da sua experiência de Brasília, conforme o senhor afirmou, né? Conhecendo o ambiente de Brasília, as precauções com a segurança do poder, não é? A segurança governamental que existe em Brasília, o senhor acredita que houve colaboração? Eu não digo que houve colaboração, houve relaxamento, porque ninguém acreditava que fosse acontecer o que aconteceu. Então, o senhor não acredita num golpe de Estado premeditado? Golpe de Estado, não, porque golpe de Estado sem armas, sem tanques, sem nada, e o Exército Brasileiro se manifestou várias vezes, as Forças Armadas, que são de respeitar a Constituição, que essa história de intervenção, GLO, isso não existe. O que existiu talvez fosse o pedido, uma reivindicação para um golpe de Estado, com a participação, isso está bem claro, das Forças Armadas. Alguns que são forças queriam desarmadas, bagunçar o ambiente, queriam criar uma situação forçando uma participação para obrigar o Exército armado, a fazer alguma coisa. Mas o próprio no seio do militarismo está difundida a ideia de que não se faz esse tipo de coisa, né? Os militares tiveram uma experiência péssima quando interviram no governo do país. Tiveram seus louros, suas glórias, mas pagaram um preço altíssimo. E a nação, né? Então, eu quero crer que essa coisa chama-se vaidade. Vaidade de alguns que acham que são salvadores da pátria, que pode mudar tudo, mas para mudar tudo, precisa muito mais do que carregar a bandeira do Brasil e fazer acampamento na porta de quartel. O senhor acredita que tenha sido um primeiro estágio para um golpe? Eu não acredito em golpe. Só se for golpe à brasileira, né? Que tudo vira carnaval, samba e futebol. Em 64 não houve nenhuma morte. O pessoal saiu na rua com os tanques, o João Goulart fugiu, foi embora para... Mas a força exibida, uma força de guerra, não é pegar um pau de bandeira com a bandeira... Mas os tanques saíram às ruas. Nacional e dizer que vai destruir. Esses que fizeram, nós já tivemos aqui em São Paulo,
manifestações parecidas, que a Polícia Militar de São Paulo sempre cuidou de conter e eliminar, né? Então, são a quebra, a vidraça de banco, os chamados black box, né, que eles falam. Então, esses indivíduos, eles se infiltram no meio de manifestações que parecem que têm alguma legitimidade. Eu acho que a grande diferença é ser, primeiro, o número de pessoas. Segundo, quer dizer, eles eram realmente poucos, diante desses milhares que estavam lá em Brasília. Mas não tinha um propósito tão definido quanto esse pessoal, esses vândalos de Brasília. Eu acho que o que houve em Brasília é grave, gravíssimo. Tem que ser punido quem invadiu as dependências, quem quebrou coisas, tem que responder pelo que fez, mas daí capitular isso como terrorismo. O senhor acredita que golpe teve muita gente que entrou de alegre nessa história? Muita gente. Eu escuto um relato até de parentes lá do interior de Minas que ofereceram para um trabalhador rural. Você vai de ônibus de 2 andares, o camarada mal entrava na jardineira lá na roça, vai viajar de ônibus de 2 andares, guaraná de graça, churrasco de graça na porta do quartel. Lá foi ele para Brasília, entrou numa fria... Saiu da missa, foi preso, quer dizer. Então, esse é um revolucionário? Não acho que não. O que se espera é que haja uma peneira que realmente se identifique. Mas quando você parte por uma prisão coletiva em flagrante, que nem flagrante é, porque há crimes que são instantâneos, né? Teria que haver um decreto de prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau, com denúncia oferecida pelo Ministério Público. Eu acho que a história, eu digo vocês, jornalistas brasileiros que escrevem a história verdadeira do Brasil no dia a dia, um dia vocês vão contar o que realmente aconteceu. Porque, no fundo, houve aquele inquérito do fim do mundo, que todo mundo houve uma série de informações que até então não eram conhecidas. Ou seja, depois ficou pior ainda, porque começam a questionar o processo de votação e apuração das eleições, sem base, né? Porque nós, juízes brasileiros, irmão, juízes estaduais, nós somos milhares no Brasil inteiro, mais de 10 mil, nós trabalhamos na fiscalização das eleições. E nós não somos voltados a cometer delito e muito menos fraude. Os juízes do Brasil todo, eles se inserem lógico, na justiça eleitoral também. Exato, exato. A justiça estadual é a base da justiça eleitoral. E nós trabalhamos fiscalizando com rigor o processo eleitoral. Então, tudo é fiscalizado, tudo é verificado. O que então, não foi apenas uma desculpa, né? No fundo, não pode, com base numa suspeita, incendiar o país, criar depredação de prédios públicos. Isso está completamente errado. Mas eu acho que não. Talvez tenha um núcleo, a investigação vai mostrar, um núcleo golpista ou terrorista. Mas a grande maioria dessas pessoas desavisadas, presas em Brasília, é o tal da vaidade humana. Teve gente por trás disso, né? Que deve ser responsabilizado. Os próprios militares no quartel, que sempre foram desprezados pelo que ocorreu em 64, vai o povo para a porta do quartel e canta e homenageia o militar acaba acreditando que está sendo homenageado mesmo. Estão sendo acusados de terem facilitado esse tipo de intentona que aconteceu. Mas eu acho... Infelizmente, doutor Calandra, eu vou ser obrigado a encerrar mais uma vez essa parte da nossa conversa, para voltar daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos já. Nós estamos aqui conversando sobre a atuação da Justiça nesse processo de 8 de janeiro. E vamos continuar discutindo esse assunto. Voltamos já.